Irmãos, o Senhor, eu tenho uma palavra para entregar para você, da parte de Deus, mas eu quero falar isso, que nós temos percebido claramente que o Senhor está fazendo coisa extraordinária, coisa grande nesses dias, amém? Queridos, nós temos vivido experiências assim tremendas. Ontem eu estava no quarto, fui orar e o meu filho entrou no quarto e disse: papai, eu quero orar com você. Irmãos, eu saí do quarto 1 hora depois, sabe, chorando assim, desesperado, quebrantado. Encontrei minha esposa na cozinha e disse: amor, olha o que Deus está fazendo. Esse me orou, querido, como poucos adultos oram. Eu nunca vi aquilo. E ele profetizou, e ele repreendeu, e ele foi tomado por Deus assim, e ele orou sobre mim. E eu fiquei, sabe, extasiado assim, maravilhado, espantado. E eu digo: Senhor, porque nós vínhamos orando que Deus manifestasse sinais claros do que Ele está fazendo. E quando meu filho terminou de orar, quando eu orei agradecendo ao Senhor, ele disse: você entende, filho, o que eu tenho derramado nesses dias? Esse é o sinal. Estou fazendo coisa extraordinária nesse tempo, amém? Nós temos orado que Deus derrame poder sobre a igreja, sobre os nossos filhos. E sabe, irmãos, o Senhor nos deu uma palavra que nós sobre relacionamento. Esse é o tempo. O Espírito nos fez entender que esse é o tempo em que o Senhor quer despertar a igreja para a essência do começo, para o relacionamento que foi rompido lá no Éden. Sabe, relacionamento, mas as pessoas têm aprendido a ser religiosas, queridos, a adotar um conceito ou um preconceito de religião e viverem as suas vidas assim, adaptadas a um padrão de se vestir ou uma maneira ritual, sabe, de se comportar, mas sem viver transformação verdadeira, sem viver libertação verdadeira, sem crescer. E eu quero dizer para você que o cristão que não cresce, ele não está vivendo como justo. A vida que não prospera no espírito, o cara que não melhora, que sabe, há 10 anos ele está no mesmo lugar e o linguajar não muda, a entrega não avança, não progride nada na sua vida. O casamento não prospera, não melhora, né? Porque, queridos, eu conheço ímpios que dizem: eu estou casado há 43 anos, os primeiros 10 anos foi cachorrada, mas a gente se encontrou. E tem crente que não se encontra, irmãos, porque nós vivemos a verdade de uma palavra, sabe, que diz que a vida de um justo é como a luz da aurora. Sabe o que é a luz da aurora? Aquele solzinho que Elias vê muito, né, Elias? Aquele solzinho de 5 horas da manhã saindo no horizonte, e ele vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que ele alcança o pico do meio-dia, e é difícil você ficar exposto ao sol. A vida de alguém que está em Cristo, que foi justificado por Cristo, ela precisa ser assim. Como a luz da aurora, a Bíblia diz que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Amém, queridos? O Cisneiro, quando nós chegamos aqui preparando o louvor, eu estava conversando com ele, e a gente indiretamente falou, né, a respeito disso. Sabe, hoje, depois de alguns anos, nós somos mais maduros em Cristo, a nossa palavra é mais profunda em Cristo. A igreja, ela não cresceu em quantidade, até cresceu, porque começou com 8 pessoas, né? Amém, queridos? Então, mas eu falo de um crescimento no Espírito. Então hoje a coisa ela é mais madura, o fruto é evidente. Então tudo que está alinhado com Jesus, com o Espírito, prospera. Porque quando não prospera, irmãos, há algum erro, algum equívoco, e não é em Deus, porque Deus não erra, é no homem. A Bíblia continua dizendo: de que se queixa o homem? Queixe-se o homem de si mesmo, dos seus próprios pecados. Deus é perfeito, sabe? Então eu sou quem tem que alinhar minha vida com a palavra do Senhor, me alinhar com o Espírito, aprender a me relacionar com Ele, porque esse relacionamento, irmãos, ele gera a conversa com Deus. Você sabe que eu estou falando de oração, ela gera intimidade, e a intimidade ela vai, sabe, ela vai me levar a um lugar na presença de Deus, a um lugar debaixo da glória de Deus, aonde a minha vida vai herdar coisas do próprio Deus, a minha vida vai angariar
perfis do caráter de Deus. Eu vou ser impregnado com coisas do Espírito. E aí sim a nossa vida frutifica. E o Senhor, Ele quer relacionamento, irmãos. Porque hoje, você sabe que há uma gama de religiosos e pessoas dizendo-se cristãs sem igreja. Você sabia que, vou chamar de religião, a religião que mais cresce no Brasil é o cristianismo. Mas os teólogos cientistas, os pesquisadores já têm dito o cristianismo avulso. Avulso. Os caras são crentes pela internet. Não, eu não preciso ir para a igreja porque no YouTube eu tenho pregação muito mais profunda. Eu tenho pregação muito melhor. E você rejeita, às vezes, vir à sua igreja porque você acha que a pregação do seu pastor não é tão profunda quanto daquele pastor famoso. Mas quando você adoecer, não é o pastor famoso que vai vir online cuidar de você. E Jesus continua dizendo, a Bíblia continua dizendo que é necessário congregar, irmãos. Nós precisamos do cheiro um do outro. A Bíblia diz que nós somos parte um do outro, nós pertencemos um ao outro, somos membros do mesmo corpo. E tem gente vivendo, sabe, se dizendo cristão, se alimentando pela internet como uma unha que foi cortada, uma unha que quebrou e ficou ali ainda se achando parte do corpo, secando, porque unha quando você quebra, corta sua unha, pega um pedaço, deixa no canto de parede. Depois de 30 dias você vai olhar ela, você vai ver que até a cor mudou. Ela não tem mais a cor do corpo. O cheiro mudou. Algumas ficam um cheiro putrefato, porque perde o perfume de Cristo. Então, queridos, nós precisamos congregar, porque a Bíblia nos fala, ela é uma grande carta de amor e relacionamento desde o começo. E sabe, o nosso relacionamento, ele é alinhado com a cruz. Ele é na vertical com Deus e na horizontal com os nossos irmãos. Porque quem está na igreja também achando que vai, não, meu negócio é com Deus. E aí você vai viver um relacionamento só vertical. Você contou fora do corpo. Nós precisamos viver a integralidade do que a Bíblia nos dá para viver como igreja. Eu preciso ter um relacionamento vertical com o Senhor, um relacionamento horizontal com o Senhor, sabe? Porque Jesus disse assim: ameis uns aos outros, assim como eu vos amo, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Tem crente que não revela Cristo ao mundo porque está na igreja, mas não tem relacionamento com os irmãos, não se alinha com ninguém. E quem não se alinha com ninguém, também não se alinha com Deus. O meu relacionamento ele tem que ser nessas duas direções, sabe? E se eu me relaciono com Deus, acho que estou me relacionando com Deus, mas não vivo em comunhão com a minha igreja, em comunhão com os meus irmãos, eu estou fora da palavra. E se eu também sou muito social, muito irmãozinho de todo mundo, mas não tenho uma vida de relacionamento com o Senhor, eu também estou fora da palavra. Mas, queridos, nada começa no homem. Deus é o princípio de tudo. E por isso o Senhor nos chamou para alinharmos a nossa vida em relacionamento com Ele. Amém? Relacionamento com Ele, porque, e eu estou encerrando hoje, eu já venho há 4 meses pregando sobre isso. E eu achava que eu ia pregar sobre o relacionamento pautado na oração, mas o Senhor disse: não, calma aí, filho. Primeiro, tem que remover as sujeiras do altar, tem que tirar os ídolos, tem que se livrar das prostituições. Nós falamos de tudo isso aqui. Precisa avançar de nível, sabe? Tem que pedir, tem que sair do lugar de pedir, entrar no lugar de buscar, para chegar no lugar de bater, para então eu poder abrir a porta e revelar coisas que estão guardadas em mim. Nós são 4 meses, hoje eu estou me despedindo de você com essa palavra só. Você vai ter um suspiro de mim, né? Eu vou encerrar hoje essa série, pretendo, espero, tenho, na verdade, foi a direção que o Senhor me deu, porque domingo que vem é o aniversário da nossa igreja. É o nosso culto de celebração e gratidão ao Senhor por algo, sabe, que Ele fez brotar do seu ventre há 5 anos atrás. Amém, queridos? Então,
O Senhor, Ele quer relacionamento. E se nós passarmos desse tempo, e eu estou dizendo isso porque hoje nós vamos encerrar essa direção de Deus, essa ministração, e a sua vida não mudar, você não avançar, você não sair desse lugar, talvez você se perca de muitas coisas que o Senhor já preparou para você. Busque ao Senhor, guarde essa palavra, tudo que você vem sendo ministrado nesses últimos 4 meses. Nos últimos 4 meses, eu acho que só 2 domingos eu passei para minha esposa, que continuou alinhada com o que nós estávamos falando. Porque o Senhor deseja nesses dias levantar uma igreja, irmãos, de filhos que amam o Pai. Sabe, filhos que escolhem o ambiente da casa do Pai e que se deleitam com o novilho. Não filhos que desprezam o seu ambiente e escolhem o ambiente dos porcos. Porque, irmãos, a vida do filho pródigo mudou quando ele reconheceu que estava no ambiente errado. E o ambiente era errado para ele, não era para os porcos, porque o ambiente era de porco. A Bíblia diz que ele caiu em si, então decidiu voltar para a casa do Pai. E tem muita gente, às vezes, distante do relacionamento com Deus, de um relacionamento íntimo com o Senhor, mesmo estando na igreja. Então, não se trata de não estar vindo à igreja e agora decidir vir. Se trata além. Se não estava vindo, deve vir. Se estava inconstante, deve decidir ser constante. Mas é além disso. É além de estar na igreja, alinhar o seu relacionamento na vertical e preservar o que já existe na horizontal. Amém? O que já gerou na horizontal. É sair do ambiente. Eu não falo às vezes do ambiente físico, mas de lugares espirituais. Um ambiente que não foi preparado para você, mas para poucos. E decidir dizer: eu vou viver no ambiente do meu Pai, onde a presença dele me toca, me envolve, me conduz, ela me transforma. E tudo isso, irmãos, é a partir de um relacionamento. E tem uma frase que eu disse muitas vezes aqui nesses dias: não há relacionamento sem aleluia. 4 meses em vão, meu Deus. Foi tudo que eu digo: Senhor, que a tua semente, a semente da tua palavra não tenha caído em terreno pedregoso, nem cheio de espinho. Eu profetizo que essa igreja é solo fértil. Então, irmãos, não há relacionamento sem aleluia, oração. E oração, irmãos, não é um mero ritual do oh, Senhor, ao Pai. Feito o irmão Boninho, pega o microfone. Ah, Pai, oh Senhor, amém, glória a Deus. Essa forma carinhosa dele falar com Deus. Mas oração, irmãos, é conversa. Oração, entenda, conversação, é você dialogar com Deus. O apóstolo Paulo dizia que nós devemos orar sem cessar. E quem entende oração só de forma religiosa, irmãos, vai orar pouco. Porque o diabo vai dizer: ó, tu não pode orar porque aqui tem gente vendo. Tu não pode orar porque aqui tu não pode se ajoelhar. Mas orar sem cessar é em espírito, aonde você estiver, você conectar-se ao Deus que te gerou e te elegeu nele e te tornou filho. Amém? Conversando com ele. Estreite o seu relacionamento com Deus nesses dias, para que a presença do Senhor, que transforma, que cura, que restaura, que restitui, que edifica, que eleva, que promove, que revela, que preenche, que satisfaz, que dá plenitude. Tem coisa mais, eu vou parar por aqui. Para que essa presença que promove tudo isso seja revelada na sua vida. Amém? Dê um amém de crente de verdade. Aleluia. Então, irmãos, eu queria trazer como uma visão chave, sabe, do desejo, do sentimento do coração do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 2, versos 11 do 11 ao 13, por favor, Flávio. E foi isso que o Senhor, através da minha esposa, falou conosco nesses dias, sabe, como uma visão a respeito do que nós estamos fazendo. E eu quero declarar essa palavra sobre a igreja. Essa vai ser a chave para a nossa celebração de aniversário, amém? Sobre esse tema. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. 12. Me desculpe. Aparecem as flores na terra. É uma nova estação, queridos. É um tempo novo para aqueles que entenderam o chamado do Senhor, que entenderam
nesses dias, irmão, fui comer gengibre, porque eu estou com a garganta ruim, aí o gengibre está dando retorno. Tenha paciência comigo. Sabe, é um tempo de florescer, irmãos, para aqueles que entenderam e disseram: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver esse relacionamento. Então veja, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, porque lágrimas que são perenes na sua vida, por causa, sabe, de coisas, de questões das quais o Senhor já liberou a cura, já libertou, já era, sabe, no Kairos de Deus já é passado para você, mas você ainda continua vivendo porque não permitiu que esse envolvimento com Deus trouxesse libertação e cura. Então entenda, o tempo de cantar chegou, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. O canto das pombinhas, irmãos, comendo as sementinhas no quintal. Um tempo de coisa nova, uma estação de paz, de alegria, de novidades. O 13, para encerrar. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Vides são as videiras, viu? As parreiras, o matudil, os pés de uva. Se você já entrou no parreiral, que cheiro bom, irmãos. Exalam o seu aroma. E o Senhor diz: amada minha, noiva minha. Nós começamos, eu lembro, antes de dizer essa frase final aqui do versículo. Há 2 aniversários passados o Senhor me deu um tema, e o Senhor me mostrou em hebraico, irmão, na língua de Jesus. Foi Ani Ledodi Vedodili. Eu estava me achando quase um israelense. Foi chegar aqui, Ani Ledodi Vedodili. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, irmãos, o Senhor gerou essa convicção em nós naquele tempo, e hoje Ele nos diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. O Senhor continua nos chamando para esse lugar de relacionamento, amém? Mas não há relacionamento sem aleluia. Então, queridos, eu quero de uma maneira bem rápida trazer uma visão macro, assim, andar na superfície do que nós falamos nesses 4 meses. Tem gente que se assustou, falando 4 meses, a gente não sai daqui hoje não. Tenha calma, fique em paz, né? Se aproveita e fica jejuando, já se consagra, como só amanhã. Nós falamos sobre as dimensões do relacionamento com Deus: corpo, alma e espírito, amém? E isso tem uma ligação, uma conexão com a construção do templo, porque nós somos o templo. Então o átrio, santo dos santos, ou melhor, átrio, santo lugar e santo dos santos. E Jesus mostra isso lá em Mateus 7, quando Ele fala de pedir, buscar e bater. E na última vez que eu ministrei, o Senhor falou que tem a ver também com ver o reino, entrar no reino e viver o reino. Amém? Vocês lembram disso? Então, irmãos, a gente fez até um teatro aqui. Tem um ator famoso na igreja, eu não sabia, o Márcio Boninho. Esse cara, Roberto Carlos é só o cantor, viu? O cara é ele. Então, a gente fez um teatro aqui, ensinou por quê? Porque a imagem aliada ao que você está ouvindo, ela vai criar um registro mais intenso, mais firme, amém? Então o Senhor me deu até essa estratégia, nós fizemos isso. Então corpo, alma, espírito, átrio, santo lugar, santo dos santos, pedir, buscar, bater, ver, entrar e viver o reino, sabe? Então o Senhor nos chama para sair do nível em que muitos estão nesses dias. E eu digo muitos porque, irmão, graças a Deus já não estou mais nesse nível, porque se eu tivesse eu não teria propriedade para pregar isso para você. Então o Senhor ele quer que nós progridamos, que nós avancemos, irmãos, de nível, porque somente se progride, se avança de nível, só se prospera num relacionamento com Deus através da aleluia. Domingo que vem, se eu perguntar, tem gente que já esqueceu, né? André, é triste, né? Então, se oração é tão importante, se a oração é ela que me leva a romper os níveis e a chegar num lugar mais profundo, num lugar mais alto. Profundo é diferente de alto, mas você entende, o evangelho é loucura, irmãos, amém? Sabe, que te leva a um lugar mais profundo. Só que eu não estou falando de profundeza para baixo, eu estou falando de profundeza em Deus.
um lugar mais profundo, um nível mais alto, sabe, um relacionamento mais intenso e vívido com o Senhor, se oração é tão importante, se tudo isso é através da oração, eu queria fazer uma pergunta para você. Quanto tempo da sua vida você tem orado? 10 segundos para você refletir. Você vem sendo há 4 meses admoestado, conclamado, convocado, requerido, direcionado e tantos outros idos e ados eu poderia ficar adjetivando aqui para você entender tudo que o Senhor tem desejado e nos chamado, como versículo 13 de Cantares 2 diz: vem. É a chave, vem para o relacionamento, ou seja, vem orar, vem conversar comigo. Quanto tempo você tem dedicado à oração? E eu quero dizer que quem não entende isso e não progride nisso é o grande perdedor, irmãos. Porque os anos passam cronologicamente e aqui no mundo do espírito nada muda, nada é movido em favor dessa vida. E aí a pessoa está crendo no Evangelho, crendo em Cristo, vivendo na igreja, contudo não vai brilhando mais e mais. É a mesma luzinha de candeeiro há 20 anos. Não prospera no espírito, não cresce, não revela nada novo. São os mesmos problemas, são as mesmas coisas, as mesmas questões, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Não muda. E nós somos justos de Deus. Aqueles que são justos, sabe, são filhos, vivem um relacionamento com o seu Deus. Então veja quanto tempo você tem dedicado à oração. Você crê em Jesus como seu suficiente Salvador, como seu Senhor? Você crê em Jesus? Crê em Jesus ou não crê, irmão? Rapaz, André, esse negócio está muito frio aí, tá não? Porque às vezes eu penso que então hoje é a falta de fervor mesmo, né? Tem dia que é o frio, eu entendo. Mas veja bem, então Jesus, ele é a nossa referência, amém, queridos? Ele é o nosso norte, ele é o nosso exemplo. Sabe, ele é a quem seguimos. E seguir no sentido de Cristo, sabe, não é quando a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é para você botar um pedaço de pau, crucifixo de pau nas costas e sair andando pela rua: estou seguindo a Cristo. Não, sabe, querido, seguir, andar após ele, é ter ele como a referência principal, sabe, aprendendo com as obras dele, com a palavra dele, se movendo segundo a direção dele. E para isso é preciso negar o seu eu, negar a sua vida, porque quem amar a sua vida, perdê-la-á, é o que a Bíblia diz. Mas quem amar a Deus acima da sua vida, achá-la-á. Então Jesus é a sua referência? Vou fazer um bocado de pergunta aqui para você hoje. Jesus é a sua referência? Então tudo bem, Jesus é a sua referência. Mas quanto tempo você tem orado? Porque Jesus é referência de oração. Então, a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos andar como Ele andou. Andar é viver como Ele viveu. Então, se Cristo é a minha referência, irmãos, eu devo viver como Ele viveu. Eu tenho que orar como Ele ensinou a orar. Porque Jesus veio para revelar um pai aos filhos que se achavam apenas servos. Jesus veio para revelar o desejo de Deus de relacionamento, sabe? Os evangelhos somados, irmãos, os 28 capítulos de Mateus, os 16 de Marcos, os 21 de João e os 24 de Lucas, depois você faz a conta, dessa vez eu estou certo, são 89 capítulos. De 89 capítulos dos 4 livros que revelam Cristo como rei, como servo, como Deus e como homem. Os 4 livros que revelam a pessoa de Cristo, o ministério de Cristo, trazem ele orando em 26 de 89 capítulos. Eu já falei isso no começo, é que hoje eu estou refrescando sua memória. Isso nos revela, nos ensina, queridos, que 1/3 da vida de Jesus foi ele dizendo: aqui como eu faço. Um terço da vida dele eu passei orando. Tem gente que passa 1/3 da vida no celular, o outro terço conversando pipoca em rede social, o outro terço
trabalhando e dormindo mal, acabando com a própria saúde, dizendo que é crente sem conversar com Deus. Então Jesus, Ele é a sua referência. Ele nos ensina, a vida de Jesus nos ensina a orar. Um terço da vida dele, a Bíblia mostra que ele estava orando. Amém? E entenda, existem cativeiros, irmãos, que já tiveram o seu fim determinado, o fim de finalidade, o fim de final. Existem cativeiros na vida de pessoas que Deus já disse, era só até aqui. Mas ainda estão prevalecendo, ainda estão mantendo as pessoas cativas, porque elas não. O exemplo disso, o povo de Deus lá no Egito, a profecia era que o povo viveria um tempo de escravidão por 400 anos. Mas o povo só passou 430, irmãos, porque só lembrou de clamar 30 anos depois. Quando o povo clamou, Deus levantou o libertador Moisés. Então, queridos, não aceite cativeiros. Tem coisa que não era mais para você carregar. Tem coisas que ainda estão te vencendo, porque você ainda não acordou para um relacionamento com Deus e ainda não clama a Ele. Você está carregando uma dor, às vezes, que não é mais sua, porque não chega para o Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui, toma a minha vida. Se essa dor é para permanecer, para gerar algo em mim, é que seja para a tua glória. Me dá forças para cumprir o tempo que o Senhor determinou. Pai, mas se esse cativeiro já é passado, tira da minha vida. Então você não ora nem para clamar, às vezes, por você mesmo. Então não se acomode em cativeiros. Comece a buscar o Senhor, a se relacionar com Ele em oração, e vá além do formato ritual religioso. Vai comer, tem gente que vai comer, quer fazer um devocional, está todo mundo na mesa com fome. A gente tem que orar, irmãos, quando vai comer. Pai, eu te agradeço, porque a provisão da minha casa é tua, eu abençoo esse alimento. A Bíblia diz que a oração santifica o alimento que foi amaldiçoado lá pelo pecado do homem, em Gênesis 3, eu acho. Então, aí tem gente que não ora, não tem um relacionamento com Deus ali na sua vida pessoal, do seu dia a dia. Aí vai ver que aparecer para o irmão, diz: ora aí. Acontece muito isso quando tem um diácono, né? É porque eu brinco com o diácono, é brincadeira. Diácono aqui são homem de oração, viu? Mas tem igreja que o diácono não ora. Aí quando tu pede para ele orar pelo almoço, aí o cara quer fazer um devocional, porque está sendo visto. Isso é orar como um fariseu. E a Bíblia diz: quando fores orar, não façais como os fariseus, que se colocam de pé nas esquinas e oram alto para ser vistos por todos. Não se trata daquilo que o homem está vendo, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não se impressiona com manifestações públicas. Deus vê o coração. Às vezes no seu banheiro, com o chuveiro ligado, a água se confundindo com lágrimas, num breve sussurro, às vezes num soluço de choro, o Espírito Santo de Deus pega teu gemido inexprimível e diz: Senhor, é isso aqui que Ele quer. Feito dizia Samuel Mariano: Ele quer morrer não, Ele quer vitória. Ele precisa disso aqui, Pai. Então, irmãos, quanto tempo você tem dedicado à oração? Responda para você mesmo. Qual a qualidade e a profundidade da sua oração? E eu não estou falando aqui, irmãos, de qualidade. Eu não estou falando aqui de eloquência, de oratória, de oração verbalmente bonita. A qualidade de uma oração, ela está naquilo que Deus está encontrando no teu coração, a verdade que Ele está encontrando no teu coração. Porque às vezes o coração, ele não respalda aquilo que você está dizendo ao Senhor. A profundidade na oração, ela está relacionada, sabe, ao amor que o Senhor encontra em você por Ele, a tua dependência dEle. Então, além da primeira pergunta, quanto tempo você tem dedicado à oração, eu quero perguntar para você: qual a qualidade e a profundidade da tua oração? Tudo isso vai fazer a diferença no teu relacionamento com Deus. Tudo isso vai te levar além, numa vida de intimidade com o Senhor. E sabe, irmãos, porque eu estou dizendo tudo isso? Veja, eu custei para entender isso. Porque às vezes a gente lê um texto tantas vezes e acaba decorando, e quando vai dizer, diz errado e continua dizendo errado por anos. Mateus 6,6, por favor, meu filho.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, fechando a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto. Deus não quer relacionamento, irmão, de oba-oba, de barzinho, não, entende? De praia, que você se junta como um clube. Jesus. Não. Ele quer um lugar de honra na tua vida, na tua casa, no teu dia a dia, sabe? Ele quer olhar para você no seu quarto sozinho, aos olhos dos homens, mas convicto de que há um Deus que não te faltará, que você sabe que Ele está te ouvindo, contemplando as tuas necessidades, contemplando, sabe, o teu ser, os teus sentimentos. Ele quer ouvir e ecoar no silêncio do teu quarto um Senhor, eu te adoro, eu preciso de Ti. Às vezes eu digo assim: Senhor, eu estou tão cansado, Pai, meu corpo não quer orar, mas eu não vivo mais nessa dimensão. Eu vou orar deitado. Aí quando eu vou me deitando, aí eu digo: não, se eu deitar o corpo vai me vencer. E quem me governa é a dimensão do Espírito. Aí eu pego um travesseirinho, boto no chão e me ajoelho. Que aí ajoelhado, o joelhinho começa a doer, aí deixa o cara acordado, né? Então veja, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. E teu pai, irmãos, eu passei a vida, eu li esse texto, mas eu passei a vida, ficou no meu entendimento. Ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto. Não se trata de Deus estar ouvindo, porque palavras não impressionam a Deus, as pessoas não sabem orar como convém. É o Espírito quem conduz a nossa oração a Deus. E até quando você chora, o Espírito pega um clamor do teu espírito e coloca diante do Senhor. Então veja, o texto não diz o teu pai que ouve. Então Deus, Ele não está preocupado com o que você vai dizer, é com o que Ele vai ver no teu coração, na tua vida, com o que a tua vida está revelando a Ele, o desejo por Ele, o amor por Ele, a necessidade dEle, a prioridade para Ele, sabe, a dependência dEle. E Ele vai se revelar em relacionamento íntimo a você. Veja, o texto diz: tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto. Deus está no secreto com você. Mas Ele diz: e teu pai que vê em secreto. Amém, querido? O teu pai que vê em secreto. Você vê se está falando coisa com coisa, você não sabe orar como convém, preocupado com uma formalidade. Ó Senhor, Pai celestial, digno. Ele já sabe, irmão, o que é isso. Ele quer ouvir o filho dizer: papai, eu te quero, papai, eu te amo, eu estou aqui, fala comigo, toma a minha vida, me conduz, me ensina o que eu preciso aprender. Pai, eu não sei o que eu vou dizer, mas eu vou ficar aqui até o Senhor falar comigo. E enquanto o Senhor não falar, eu adorarei, a Ti adorarei. Amém, irmão? E fica adorando, porque você está no secreto com o Senhor. O teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso não se trata de te vestir de ouro para aparecer em riqueza para os homens, mas o Senhor vai te honrar publicamente, manifestando aquilo que foi gerado pelo céu na sua vida, quando você estiver no meio das pessoas. Amém? A transformação do caráter, da essência, a mudança do teu linguajar, sabe, a evolução, a mudança para melhor do teu relacionamento com o teu cônjuge, com os teus filhos. Tudo isso as pessoas vão começar a ver publicamente. É isso, as pessoas vão começar a ver tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que foi gerado no seu altar, no secreto. Por isso Deus nos chama para um relacionamento, porque Mateus 15:8, Jesus diz o seguinte, para você entender que Ele está ligado no coração e não se pressiona com aquilo que você diz. Porque, irmãos, mesmo nos chamando para orar, o que o Senhor quer é aquela conversa de pai e filho, feito eu tenho com o meu, que às vezes ele fala tantas coisas, eu estou ouvindo ali, sim, filho, sim, mas eu estou pensando aqui o que eu vou fazer para ele de melhor, o que eu vou deixar para ele, o que eu vou investir no futuro dele. Deus é pai, irmãos, é assim. O filho está dizendo: papai, quando eu crescer, eu quero uma bola. E Deus disse: poxa, eu já estou fazendo a poupança da tua faculdade, eu já estou pensando no teu apartamento quando você casar. Deus é pai, é assim. Então não se trata daquilo que Ele vai ouvir de você, mas do que você vai ofertar a Ele, do seu coração, e vai gerar nele
e vai ter como resposta dele, sabe, a revelação, a manifestação do carinho de um pai, do amor de um pai, de tudo que o pai já preparou para os seus filhos. E isso vai aparecer publicamente, porque um dia o meu filho, quando alguém chegar e disser para ele: cara, poxa, essa bicicleta, que bicicleta bonita, ele vai dizer o quê? Amém. Tem alguém que entendeu. Meu pai que me deu. Sabe, quando ele casar, irmãos, quando ele estiver na idade adulta, o que eu construí ao longo da minha vida vai ficar como legado para ele. E algumas vezes ele vai ser interpelado, ele vai dizer: cara, meu pai foi um homem de Deus, ele preparou meu caminho. E Deus é assim, mas ele prepara o caminho para nós. Então, este povo se aproxima de mim com a sua boca. Ou seja, gente que quer orar bonito, feito fariseu, contar no meio do povo, e me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Traz teu coração para perto. Dedica mais um tempo à oração. Dedica mais um tempo à oração, irmãos. Sabe, dá qualidade e profundidade à tua oração. Não deixa só a boca perto e o coração longe, não. Amém? Veja, John Wesley foi o fundador da doutrina, né? Fundador da visão doutrinária metodista, né? Que a pastora Sandra veio de lá. Ela agora se converteu, graças a Deus, né, pastora? Metodista, ela agora é o reino, aleluia. Mas veja, John Wesley, ele foi um homem de oração, irmãos, de muita oração. E quando perguntaram a ele: por que você ora tanto? Você às vezes passa horas do dia a fio, sem comer, sem tomar água, porque você ora tanto. Ele disse assim: porque a oração é o oxigênio da alma. Se eu parar de orar, se eu orar pouco, minha alma vai ser asfixiada, vai respirar mal. E se a alma respirar mal, meu corpo vai padecer junto com ela. Amém? Então a oração é o oxigênio da alma. David Brenner, irmão, eu estou querendo falar difícil hoje. David Brenner foi um grande avivalista. Ele disse: o cristão que não ora é como um rio que secou. É como um rio sem água. É um rio. Por que ele disse isso, irmãos? Você já viu um rio sem água? Não tem florestas às suas margens, não tem vida no seu curso. O cristão que não ora, ele diz, é como um rio sem água. É alguém que prega sobre vida, que ouve sobre vida, mas que não tem vida. Tudo é engano. Precisamos orar. Então veja, a oração, ela é a chave para o avivamento. Porque o avivamento que nós tanto clamamos a respeito da igreja do Senhor, irmãos, ele não vai vir de fora para dentro, não. O avivamento, ele começa dentro, ele é de dentro para fora. Por isso o Senhor está nos convocando nesses dias para acordarmos e vivermos um relacionamento efetivo com Ele. Porque o Senhor quer avivar essa geração, irmãos. E a gente fica aqui, às vezes, só: Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Tem até uma música, né, que eu estou meio rouco, mas nem lembro, né, André? Aviva-nos, aviva-nos. A gente clama tanto por um avivamento, aí saiu do louvor, esquece a canção e também não ora, não se relaciona. O avivamento, irmãos, ele começa dentro. E o avivamento será fruto de uma geração que ora, que se relaciona com Deus em oração. Então a oração é a chave para o avivamento. Veja, orar é a forma mais estreita, íntima, pessoal e estrita que existe de se falar com o Senhor, de se relacionar verdadeiramente com Ele, de encontrar com a sua pessoa e viver manifestações, revelações do ser de Cristo. Paulo, querido, e antes de dizer o que eu vou dizer, que Paulo disse, você entendeu? Eu quero falar sobre Paulo. Paulo, o grande apóstolo, né? Paulo, meu irmão, no condomínio do céu, Paulo ganhou a mansão assim, vizinha da de Jesus, para beira-mar, porque depois de Jesus, a referência é ele.
Sabe, queridos? Então, por que nós falamos de Paulo? Porque Paulo, ele não fez parte dos 12, ele não andou com os 12, sabe? Mas ele teve um encontro pessoal com Cristo e ele se dizia o apóstolo fora de tempo. Paulo era humilde, Paulo convertido, ele foi humilde, ele não ousava se igualar aos 12, mesmo os 12 o reconhecendo como apóstolo. Paulo teve um encontro com o próprio Cristo e Paulo foi levantado, a Bíblia diz, para os gentios. Quem eram os gentios? Era o povo que não era judeu, eram os não hebreus, amém? A igreja dos gentios. Nós somos a igreja dos gentios do tempo moderno, dos tempos de hoje, a não ser que você tenha uma herança genealógica e você saiba de Israel. Eu sou Israel espiritual, né? Eu nasci em Cabrobó, meu pai era do Rio Grande do Norte, não tem nada por lado de lá. Então, né, eu sou de Cristo, mas a nossa igreja, ela é considerada a igreja dos gentios. Nós somos a igreja que Deus levantou de um povo que não era judeu, amém? Então Paulo era o apóstolo para esse povo, para essa igreja. Por isso que nós referenciamos Paulo, as palavras de Paulo, as orientações de Paulo para a sua igreja. E Paulo, querido, ele do Novo Testamento tem 27 livros, Paulo escreveu 13. Vamos gerar discussão, alguns dizem que foram 14, vamos ficar nos 13, amém? Se tiver algum teólogo aí no meio, não quero discutir, né, pastora? Praticamente, eu não lembro assim o percentual, mas praticamente, ou seja, quase todas as suas cartas deixadas para as igrejas. Paulo escreveu cartas para as igrejas ou para os pastores da igreja, como, sabe, para os ministros. Quase todas as cartas de Paulo fazem referência à necessidade de orar. Porque Paulo entendeu isso. Naquela época Paulo já dizia: você precisa orar. Você precisa orar por mim, pelo seu pastor, você precisa buscar Deus em oração. Paulo incentivava o tempo todo a orar. Paulo disse: orai sem cessar, no entendimento e no espírito. Paulo disse: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês. Porque ele diz: eu sei o resultado da oração, eu sei o que isso promoveu na minha vida, eu sei a revelação que eu já tive. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, então Paulo sabia aonde a oração tinha levado ele. E Paulo dizia para a igreja: ora, é desejo de Deus, é vontade de Deus que vocês vivam tudo isso. Ora. E veja, eu trouxe aqui algumas cartas de Paulo, irmãos. Colossenses 4:2, passagens que mostram Paulo falando para a igreja. Deixa eu aproveitar para deixar uma orientação para você. Às vezes as pessoas dizem assim: 1 Timóteo. Tá certo, porque Timóteo é homem, mas está se falando da epístola. Epístola é carta, amém? Então é 1 Timóteo, 1 Colossenses, porque primeira carta para a igreja de Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 e 2 cartas para a igreja de Tessalônica, amém? Quando nós falamos dos livros, Reis, Crônicas, Samuel, não é, eu dizer, não é primeira Samuel, que eu ouço gente dizer 1 Samuel, 1 Crônicas, 1 Reis, porque você não está falando mais de cartas, mas de livros. Não é mais a carta à igreja de Coríntios, a carta aos Filipenses, a carta o livro de Samuel, o livro de Crônicas, o livro dos Reis. Então é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, amém? Depois não diga que seu pastor não ensinou, viu? Então Paulo escreveu a maioria das suas epístolas, das suas cartas, na maioria das suas cartas, das suas epístolas, sobre oração, para estimular a igreja a orar. Veja o que ele diz em Colossenses 4:2: perseverai em oração, perseverai em oração, velando nela, com ação de graças. Irmão, o que é velar? O que é perseverar? Eu estou sem vontade, mas eu preciso, eu tenho que ir, eu vou continuar, amém? Perseverar. E o que é velar, irmãos? Quando você vai velar um defunto, o que é que você faz? Você separa um tempo, se dedica àquilo, dedica a sua atenção, o seu sentimento. Só vela um morto quem tem sentimento pelo morto.
Quem não tem, vai na hora de fechar o caixão por cordialidade e diz amém, não é verdade? Quando você tem sentimento, quando é um ente querido seu, onde é que você fica? Todo mundo vai para casa, irmão. No meio de dormir, você fica lá chorando morto a madrugada todinha. É ou não é? Então Paulo diz, seja perseverante. Vá em frente, não desista não. Velando nela. Dedique seu sentimento, seu tempo, com atenção. Eu preciso orar. Sabe? Eu quero orar. Deus, sabe? E outra coisa que eles com ações de graça, sabe? Com um comportamento de gratidão ao Senhor, com feitos de gratidão ao Senhor, independente, porque nós aprendemos falando de velório, nós aprendemos, irmãos, como cristãos verdadeiros, a louvar a Deus, a agradecer a Deus até na hora da morte, porque o corpo desta carne morreu, mas o espírito está em Cristo, a alma está salva, amém? Então nós nunca fizemos enterro na nossa casa, nós fazemos culto fúnebre. Já vivemos algumas experiências. Cultos fúnebres. Porque nós velamos pela oração. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Veja, a primeira carta à igreja de Colossenses. A segunda referência que eu trouxe foi a carta que Paulo deixou para os romanos. Alegrai-vos na esperança. E qual é a esperança? É Cristo, irmãos. Ele é a esperança da glória. Sede pacientes na tribulação. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia também em Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas e há uma que é sua. Isso é se alegrar. Seja paciente. E ele fecha dizendo: perseverai. Perseverai. Aleluia. Aí você diz assim: como é que eu vou perseverar em algo que eu sei que é fácil, né? Comece a fazer e persevere. Dedique tempo, dê qualidade e profundidade a essa oração. Primeira Tessalonicenses 5,17. Todas essas que eu estou trazendo aqui são cartas de Paulo, amém, irmãos? Ele diz em 1 Tessalônica 5,17: orai sem cessar. Aí o crente que não entende isso, irmãos, ou não faz mais nada da vida para viver orando e depois vai pedir esmola, ou então vai construir os seus sonhos a partir da sua própria força e também não ora, porque diz: como é que eu vou orar sem cessar? A oração, irmãos, ela é um estado, eu vou chamar, é um estado de espírito, é um lugar onde você entra para viver, onde você reconhece Deus em tudo e conversa com Ele o tempo todo. Por isso ele diz: orai sem cessar. 2 Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, orientações de Paulo para a igreja, né? Rogai por nós, ou seja, ore por nós, pelos líderes. Tem igreja que quer tudo do pastor, mas não lembra um dia de orar pelo abençoado, né? Aquele negócio, Elias, eu lembrei de um coronel que dizia assim: na hora do perigo, Deus e os soldados são lembrados. Quando passa o perigo, Deus é esquecido e o soldado é renegado. Eu digo assim o seguinte, como pastor, eu digo: na hora do problema, Deus e o pastorzinho são lembrados. Quando passa o problema, Deus é esquecido e o pastor é enjeitado. Ditado de matuto, mas é assim. Aí Paulo diz: no demais, irmãos, eu quero apenas, vocês sabem que precisa orar, mas ore por mim. Rogar é orar, aqui, rogai por mim, orai por mim, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre nós. Eu louvo a Deus, irmãos, eu sei que a igreja ora por mim, porque eu vejo a palavra num curso livre, a palavra que Deus tem nos dado, amém? Ela avançando. Isso é fruto da igreja que ora, irmãos. A igreja que ora come bem. A igreja que ora pelo seu pastor, ela come bem, porque Deus não dá, sabe, ele não vai servir bolacha. Ele vai trazer palavras que vão transformar a sua vida e não vão acalentar seu coração para você enfrentar apenas mais uma semana. Então continue orando por mim. Vou fazer feito Paulo no demais, irmãos. Rogai pela minha casa, para que a palavra continue sendo pregada nesse lugar.
Efésios 3:14. Por causa disto me ponho de joelhos. Paulo se pôs de joelho para quê, irmão? Ninguém se põe de joelho, né, para ficar catando bilírio no chão. Paulo não fazia isso, nem bilírio existia naquela época, né? Paulo se põe de joelho para orar. Então, por causa disto, ou seja, use tudo, todo problema, toda necessidade, toda sensação de vazio, tudo, transforme tudo em pretexto para conversar com Deus. Quer motivo para orar? Tem gente que só ora quando está tudo ruim, cheio de problema. Lembra do Senhor. Irmão, transforme tudo em pretexto para dobrar o seu joelho, em pretexto para orar. A sua comida, o seu cansaço, a sua insônia, as suas insatisfações, os seus aborrecimentos com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, o boleto o aluguel que aumentou. Transforme tudo em pretexto para orar. Diga assim: por esta causa, o carteiro bate na sua porta, você está bem tranquilinho, uma multa, mas eu não tenho carro, a multa não é minha. Por essa causa eu vou me pôr de joelho. Pai, me liberta disso, é seta do cão, isso não é para mim, porque não foi eu não tenho carro. Mas o cara que transgrediu a lei dos homens, converte ele. Esse cara aqui, que eu não sei nem quem é, alcança ele com a tua graça salvífica, transforma ele, a casa dele. Tudo é motivo para você orar. Amém? Então, Efésios 6:18. Espera aí, rapidinho. Por essa causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 6:18. Orando com toda a... Veja, irmãos, Paulo foi redundante. Parece que o povo era de difícil entendimento. Aí Paulo disse: olha, orando em todo o tempo. Se ora com o quê? Se ora com o quê? Diga, se ora com o quê? Com oração, não é com oração que se ora, né? Mas por que Paulo disse? Veja, irmãos, para ratificar, isso é uma ratificação, uma reafirmação da necessidade. Orando em todo o tempo, com toda a oração. É com toda a oração, irmãos, com tudo que você tem para conversar com o Senhor. Com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto. Lembra que no texto lá de Colossenses ele disse velando. Velar é isso, é vigiar, é dar atenção, é cuidar. Cuide da sua vida, do seu relacionamento em oração com o Senhor. Vigiando nisto com toda a, mais uma vez Paulo diz, perseverança e súplica por todos os santos. Comece orando só por você, e ligeirinho Deus vai lhe levantar como uma atalaia, colocar você sobre os muros do mundo espiritual, para você começar a mostrar, ó, ora por fulano. Irmão, às vezes eu estou orando, eu digo, rapaz, eu quero até orar por mim. Aí os Espírito Santo começa a mostrar umas carinhas, sabe? Aí quando eu vejo, passou 2 horas, eu orei todo mundo antes por mim, eu digo, Deus, de mim o Senhor cuida, eu vou dormir. Irmãos, é por todos os santos. Mas você pensa que a gente perde com isso? Perde não, irmãos. Perde não, porque deixa eu te dizer uma coisa, eu lembrei de Jó. O tempo de cativeiro de Jó mudou. Não foi quando ele orou por ele, não. Quando ele orou pelos seus amigos. Enquanto Deus te levanta para orar pelos outros, os teus cativeiros Ele está quebrando, os teus Ele está derrubando, os teus celeiros Ele está fartando, amém? Da tua saúde Ele está cuidando. É assim, irmãos, que Deus faz. Aleluia. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2, Flávio, por favor. 1 Timóteo 2, verso 1 e 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos... Não, versículo 1. Aí foi que versículo 1 e 2. Admoesto-te, Paulo falando com Timóteo, o discípulo dele, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações. Admoestação, irmão, é advertência. Paulo estava dizendo, Timóteo, eu enviei você, eu coloquei você no ministério, à frente de uma igreja. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso, irmãos.
Provavelmente ele sucedeu o apóstolo João no pastoreio daquela igreja, uma igreja numa cidade extremamente idólatra. É como Paulo dizendo assim: você vai pegar em bomba nesse lugar, mas não tema não. Eu advirto você, pois antes de tudo, que se façam súplicas nessa igreja, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Eu vou explicar menos o texto porque eu quero ganhar tempo, amém? Tem um caminho longo ainda e eu preciso encerrar hoje. Versículo 2: pelos reis, e orem pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. O 5. Porque pela palavra de Deus e pela é santificada. Você entende, irmãos, que a oração ela é o cerne do relacionamento. Porque que a oração ela dá a legalidade. Tem gente que conhece a Bíblia, já leu trocentas vezes, mas não muda nada, não cura nem da gripe, nem do chulé, quanto mais cura a alma, porque não ora, irmãos. A oração, sabe, é que vai colocar o Espírito em ação. Ela vai dar legalidade a Deus para pegar a palavra e frutificar na tua vida. Amém? Primeiro Samuel 12, 23. Eu já citei esse texto aqui anteriormente, bem lá atrás, há 2 meses atrás, eu trouxe novamente. E quanto a mim, o profeta Samuel disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. E ele acrescenta: deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho. O profeta disse: longe de mim pecar contra o Senhor por não orar. E para encerrar, Tiago 5, do 13 ao 18, que é a base do que eu vou falar com você daqui para frente. Tiago 5, do 13 ao 18. Está alguém entre vós aflito? Ore. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração, ela promove paz, ela estabelece alegria no espírito. Quantas vezes nós recebemos pessoas pranteando, desesperadas, tremendo, amargurada de alma: eu não aguento mais, meu coração está doendo. Vem cá, filho, dá um abraço, deixa eu orar por você. Você ora, chora junto com ela, que a Bíblia diz: chorar com os que choram, né? É natural, acontece. E aí quando você termina de orar, a pessoa olha para você e faz: poxa, pastor, obrigado, eu estou me sentindo tão bem. A minha dor foi aplacada, meu coração recebeu paz, eu estou melhor. Aí a pessoa que chegou chorando sai aliviada, às vezes consegue até dar um sorriso. Porque a oração, irmãos, ela faz com que a obra do Espírito frutifique. Há poder na oração de alguém que foi justificado por Cristo na cruz. Isso não é só responsabilidade do pastor da igreja, não. É sua responsabilidade como filho. Amém? Encontrou alguém triste no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, acesse a pessoa. Deixa eu orar por você. Não se preocupe com o que você vai dizer, deixa o Espírito lhe usar. Que a Bíblia continua dizendo: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois na hora necessária o Espírito vos dará o que falar. Apenas tome uma decisão. Aí enquanto você abraça a pessoa de olhinho fechado, você bota seu pensamento em Deus, diz: Pai, eu vou abrir a boca, me dá a oração, uma oração que traga paz a Ele. Eu tenho certeza que Deus vai lhe usar. Amém? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, celebre com ele. Rapidinho, Flávio, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E aí fala de enfermidades, né? As autoridades da igreja, aqueles que já amadureceram, que já têm, espera-se, que já tenham uma vida de oração, que já tenham intimidade com Deus, porque o relacionamento de intimidade com Deus gera poder para a minha vida.
Amém? Por isso ele diz: chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Irmão, mas por que orar? Por que orar? Sabe, diz: ore sobre ele. Porque a oração do justo tem muito poder em seus efeitos. Porque a oração da fé, ela cura o enfermo e Deus levanta o doente. Sabe por quê? Porque a oração estabelece a alegria, irmãos. Porque a oração, irmãos, sabe, ela é a ação, ela é o comportamento de alguém que se relaciona de uma maneira tão íntima, tão próxima de Deus, que experimenta o poder, a manifestação de Deus de uma maneira tão preciosa, tão profunda. Sabe, a vida dela é impregnada por esse poder. Ela recebe autoridade. Veja, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Ela tocou com desejo, com fé, na orla das vestes de Jesus e extraiu dele poder, extraiu dele virtude. Hoje você não está mais o Emmanuel, o Deus como homem, como pessoa, como homem físico, não está mais entre nós, irmãos, mas ele deixou o Espírito dele em mim, e pelo Espírito eu posso, sabe, tocar na pessoa de Cristo, me relacionando com ele, crendo, me aproximando, conversando e tocando nele. Se ela tocou nas vestes, irmãos, e extraiu virtude, extraiu poder. Se saiu o poder dele para uma pessoa que tocou com fé nas vestes dele, imagine para um filho que vive um relacionamento de amor intenso com ele, para alguém que busca ele de todo o coração. Amém? Você entende isso? Você vai extrair virtude dele, você vai extrair poder de Cristo, a sua vida vai brilhar mais e mais, e você vai chegar em lugares e demônios serão afugentados. Você vai abraçar pessoas, às vezes você não vai nem dizer nada, você só vai abraçar, e a presença de Deus, sabe, carregada pelo teu ser, vai envolver ela vai receber cura por essa presença. Você vai transformar ambientes, irmãos, porque não se trata de nós, apesar de nós, é aquilo que nós agregamos no nosso ser quando nos relacionamos com Deus. Amém de verdade? Amém. Aleluia. Então veja o 15, Flávio. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. No 16, correr um pouquinho. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Veja, a oração, ela está presente o tempo todo no desenvolvimento da vida na igreja, do desenvolvimento, sabe, no corpo, no relacionamento entre as pessoas, no cuidado uns com os outros, tanto uns com os outros como do líder com a igreja, da igreja com o líder. Então, orai uns pelos outros para que sareis. Não fique criticando as enfermidades de alma de ninguém. Vixe, eu amo a igreja, mas eu sento do outro lado, porque tem um irmãozinho que senta ali. Pense num bichinho problemático. Aquele irmão não fala com ninguém. Quando vê assim, é doente de alma. Não critique, não. Não julgue a enfermidade do outro. Ore para que ela sare. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Ore. Tem gente que diz: esse menino não presta, essa mulher é difícil. Vixe, esse homem. Ore para que ele seja curado. A Bíblia diz: ore uns pelos outros para que sareis. A oração, irmãos, a oração do justo, mas ele fecha dizendo aqui: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas o que é o justo? Como vive um justo? Sabe o que é ser justo? Não é ser certinho, justinho. Ai, minha balança é bem equilibrada. Que a justiça do homem é trapo de imundícia diante de Deus. Aqui está falando de quem recebeu justificação, de quem se tornou filho, de quem se relaciona com o Senhor. Aleluia. Só Marineide foi que creu nesse negócio, meu Deus. O 17, Elias. Você olha para Elias, porque a Bíblia traz a referência de Elias. Irmão, Elias, numa ação ministerial sua, irmãos, ele matou 450 profetas dos infernos, profetas de Baal. Elias não deu tapa nem facada em ninguém, não, irmão. Sabe o que ele fez? Ele orou. Mas Elias, pastor, Elias é o cara. Elias, né, Elias? Elias, eu vou aproveitar que eu falei de Elias, irmãos, entenda uma coisa. Libere, crie registros no seu filho como um nome para ele, que revele o poder de Deus. Você sabe o
que é que significa Elias? No original hebraico, Elias significa só Deus. Ou melhor, só Deus é o Senhor. Amém? Elias passou a vida toda, a mãe dele dizendo: Elias, menino, guarda essas bolas de gude, vai tomar banho. Ele dizia: só Deus é o Senhor. Guarda a bola de gude, vai tomar banho. Elias vai almoçar, só Deus é o Senhor, vai almoçar. Elias, hora de dormir, só Deus é o Senhor, vai dormir. Irmãos, então o que é que isso nos ensina? Que aquilo que nós declaramos, as palavras que nós liberamos sobre os nossos filhos determinam o futuro deles. Amém? Quer que as suas gerações tenham um futuro poderoso? Profetize sobre eles. Só Deus é o Senhor. Deixe enganchar no ouvido dele palavras, sabe, que afirme a identidade dele em Deus, que cria um registro de quem ele é em Deus. E Elias passou a vida ouvindo isso: só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor. Ele adolescente dizia: Elias, vai comprar o pão, só Deus é o Senhor. Você entendeu? Era o nome dele. Então veja, isso levou Elias. Mas a Bíblia diz que Elias, irmãos, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Que Elias era homem igual a nós. A regra era a mesma. A graça não mudou, amém? Qual a diferença? Elias orava. Elias se relacionava. Elias falava com o Senhor o tempo todo. E veja só, irmãos, por que a igreja hoje não experimenta o poder que a igreja primitiva experimentou? Porque deixou de orar como eles oravam. Quando a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu, isso me ensina que se eu tiver um comportamento de oração, um relacionamento com Deus como Elias teve, eu vou viver. Se ele era homem sujeito às mesmas paixões que eu, e eu me relacionar com Deus como ele se relacionou, eu vou viver as mesmas manifestações de poder que ele viveu. É só isso. Amém? Então veja, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, orando. Veja, as mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias não ficou, irmão, fazendo xerecanta, labacaia, açúcar, fazendo cena, não. Elias chegou e disse, e se você for se aprofundar nesse texto, Elias disse o seguinte: segundo a minha palavra. Veja, ele não disse: Senhor, eu oro que não chova. Ele disse: segundo a minha palavra. Quando ele diz orar, ele declarou. Orar é falar, ele levantou a voz. Então ele disse: segundo a minha palavra, não choverá. Você entende isso? Mas por que Elias teve essa ousadia? Porque ele sabia o que ele gerava no altar da vida dele. Ele sabia o relacionamento que ele tinha. Ele conhecia mistérios, ele conhecia segredos, ele sabia o poder que ele carregava, porque ele sabia com quem ele andava, irmãos. Diz-me com quem andas? Não, que eu te direi aonde vais. Quem anda com quem é amigo de Deus vai a Cristo, vai aos céus. Quem anda com quem é amigo do mundo vai ao mundo, vai ao inferno. Então veja, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Porque Tiago está falando de Elias. Quando você vai para o livro de Elias, para o texto que fala, traz a cena de Elias, Elias diz: segundo a minha palavra, não choverá. O 18, por favor. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O cara disse: não vai mais chover. 3 anos e meio depois ele disse: agora pode chover. E choveu. Então, se Elias era um homem igual a mim, sujeito às mesmas paixões, quando de paixões, aos mesmos sofrimentos que eu, se eu entender o comportamento de Elias e tiver um relacionamento com Deus semelhante ao de Elias, eu vou ser ousado em autoridade, irmãos. Eu vou mudar ambientes com uma palavra liberada. Amém? Você fala: chover. Isso aqui mudou o cenário de uma nação. Você vai mudar o cenário de lugares. Se você orar, se você se relacionar com Deus, você vai mudar o cenário de ambientes. Ambientes de contenda serão ambientes de alegria e paz quando você estiver segundo a sua palavra.
mas ore, se relacione com Deus. A gente às vezes crê na oração, mas só ora pelas coisas. O Senhor faz isso, o Senhor faz isso, mas o Deus que faz, mas a gente não conversa com o Deus que faz. Se relacione com o Deus que faz, e então você liberará palavras e você mudará cenários. Amém, minha gente? Aleluia. Então, queridos, o cativeiro de Jó, já disse, mudou quando ele orou pelos seus amigos. Vamos ler a Bíblia, bota aí Jó 42:10. Às vezes você está orando há anos pelos seus cativeiros. Deus quer apenas que você reconheça que Ele é na sua vida. Se relacione com Ele e ore pelo cativeiro dos outros, que Deus muda o seu. Deixa eu dizer uma coisa a você. Jó, irmãos, era homem de oração, amém? A Bíblia, eu não tenho muito tempo para isso, mas o livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem que buscava a Deus. Jó buscava a Deus e Jó oferecia sacrifícios, Jó levantava altares e oferecia holocaustos ao Senhor, até pelos seus filhos. E pai, eu não sei onde eles estão, o que eles estão fazendo, mas se eles estiverem pecando, aqui o cordeiro para a expiação, eu já vou queimar no teu altar. Jó se relacionava com Deus, irmãos. Quem se relaciona com Deus suporta e vence todas as intempéries da vida, todas as dificuldades, as perdas, por mais desastrosas, degradantes que pareçam. Veja o que aconteceu com Jó. Aí Jó, a paciência, Jó só foi quem foi porque ele se relacionava com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se relacionar intimamente com o Senhor, muitas vezes o diabo vai te acusar, vai dizer, ele só é assim porque o Senhor dá tudo a ele. Aí Deus pode até tirar algumas coisas da tua vida, mas você sabe quem Ele é, porque você está próximo dEle, você está íntimo dEle. E você pode, como Jó, amaldiçoar até o dia que você nasceu, mas você nunca vai blasfemar contra o Senhor, porque você o conhece, amém? Então veja só, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Mas Jó, além de mudar o cativeiro de Jó, Jó acrescentou em dobro a tudo quanto Jó possuía já antes, quanto Jó possuía antes. Irmão, Jó era o homem mais rico daquela época. Acredita-se ou entende-se que Jó viveu no período do patriarcado, o mesmo período de Abraão, só que em regiões diferentes. Então, Jó, ele era um homem, a Bíblia mostra ele como um homem, ele era o homem mais rico. Riqueza é poder, poder aquisitivo, a minha riqueza é poder, a influência. Jó era o homem mais rico e mais poderoso daquela região, naquela época. Mas Jó tinha um relacionamento com Deus de intimidade. Jó buscava ao Senhor em todo o tempo. Então quem busca ao Senhor, mas veja o resultado da vida de Jó. Sabe, lá na frente, Jó vai dizer, enquanto os seus amigos passavam na sua cara, eu vou encurtar, sabe, desdenhavam dele por causa das suas perdas, feriam ele ainda mais. Jó dizia, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando Eliabe, que era um dos amigos de Jó, o mais ousado, chegou para aquele negócio, para passar na cara dele mesmo, ele disse assim, foi quando ele disse, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó termina, o livro de Jó termina com ele dizendo, o bem sei, melhor, mais à frente ele diz, bem sei que o meu Redentor vive. Pode dizer o que for, eu estou lascado, derrotado. Jó diz, ainda que ele me mate, eu vou lembrar desse texto aqui. Ele diz, ainda que ele me mate, eu não o deixarei, alguma coisa assim. Eu vou ver esse texto aqui para a gente. Então veja, a vida de oração, irmãos, ela impacta porque o nosso ser, a nossa maneira de viver. Porque a oração, ela ativa o mundo espiritual. A oração, ela move o sobrenatural. Irmãos, a oração, ela traz para o mundo natural aquilo que já é real no mundo espiritual. Você lembra que Efésios 3, Efésios 6, eu não vou procurar esse texto agora, diz assim, que o Senhor já nos abençoou em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ou seja, no mundo espiritual já existem coisas preparadas, determinadas para nós, já está pronto. A oração traz para o mundo natural, ela vai trazer para esse mundo aqui,
para a realidade dos nossos olhos aquilo que já é verdade no mundo espiritual, a nosso respeito. A oração, irmãos, é o único mecanismo. E por que a oração faz isso? Porque a oração, ela é o único mecanismo, sabe, que faz com que Deus se envolva com o homem. Por quê? Porque a oração gera relacionamento. Você, quando conversa muito com alguém, você não se envolve com esse alguém? Você se envolve com a família, você se envolve com os costumes, com as tradições, com as agendas, né? Os aniversários do neto do outro vira obrigação para você. Você está envolvido com a pessoa, porque você conversa muito com ela. Então entenda isso. A oração é o único mecanismo que faz com que Deus se envolva com o homem. A oração faz o céu se envolver com a terra. Olhe para mim que eu não vou ganhar para esse menino não, que ele é muito bonito, viu? Disputar comigo eu perco. Olhe para mim, preste atenção em mim. Entenda, a oração, vou repetir que a gente distraída. A oração, ela traz para o mundo natural aquilo que já é real no mundo espiritual. A oração é o único mecanismo que faz com que Deus se envolva com o homem. E se envolver com o homem é desejo de Deus. A oração faz com que o céu se envolva com a terra. Irmãos, eu quero deixar uma terceira pergunta. A primeira foi: quanto tempo você tem dedicado à oração? Qual a qualidade e a profundidade da tua oração? E outra, qual o impacto que a oração tem tido na tua vida? Se você não ora nem da qualidade, não dedica tempo à qualidade, você não tem impacto nenhum. Se você quer ser impactado pelas coisas que já estão prontas a seu respeito do mundo espiritual, se relacione com Deus, comece a orar, a dedicar tempo, a dar qualidade e profundidade à sua oração e ao seu relacionamento. Amém? Então, irmãos, eu vou correr um pouco. Quando a igreja ora, o povo de Deus ora, sabe, Deus se levanta em seu favor. Deus se inclina para ouvir, irmãos. Bote aí, por favor, 2 Crônicas 7, bem rapidinho, verso 1 e 2. E acabando Salomão de orar, eu queria ter tempo para explicar melhor esse texto. Isso foi quando Salomão foi inaugurar o templo lá. E ele orou ao Senhor, ele disse: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Veja, quando nós oramos, Deus manifesta a sua glória, irmãos. A glória de Deus só foi manifesta porque Salomão orou. Amém? Se ele tivesse apenas sido formal e como líder, como rei, dizendo: eu declaro esse templo consagrado ao Senhor e declaro encerrada este culto solene, ninguém tinha tido a manifestação, a revelação da glória do Senhor naquele lugar. Então, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido aquela casa. Vai para o 14, Flávio, para a gente ganhar tempo. E ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e... Não adianta. Ai, Senhor. Dentro desse cenário, a oração, ela está no centro, irmãos, como a chave do relacionamento. Amém? A chave que vai nos colocar tão perto de Deus a ponto dele aspirar a nossa adoração. E buscar, se o meu povo se chama pelo nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e... Deixa eu dizer uma coisa a você: Deus, ele quer se envolver com a igreja, ele quer se envolver com você, irmãos. Quer se envolver conosco. Mas é necessário, Deus tem manifesto isso, esse desejo, ele tem falado isso, a Bíblia mostra isso. Mas é preciso que eu e você receba essa convocação, essa admoestação, e comece a buscar ao Senhor, além das teologias, além das religiões, além das formalidades. Como Jesus ensinou, como ele mostrou com a sua própria vida, sabe, converse com o Senhor, reconheça ele em tudo. Veja, eu vou falar rapidamente aqui um exemplo, para você entender biblicamente que Deus, ele gosta disso, irmãos. Veja, Deus é soberano, ele pode fazer tudo sozinho. Deus não deve nada a ninguém, sem eu, sem você, sem o mundo. Se ele não tivesse criado nada, ele continuaria sendo Deus, irmão. Mas eu e você sem ele, estaríamos fadados à perdição, à morte eterna, à destruição.
Então veja, Deus não fez tudo? E por que Ele não deu nome a tudo? Né? Deus fez tudo. Aí ele fez até Adão. Mas aí Ele disse: Adão, chega aqui, parceiro. Eu fiz, mas você quem vai dar nome. Deus deseja, irmãos, um envolvimento conosco de uma intimidade, sabe, que nos coloque num lugar assim, aonde nós receberemos autoridade para determinar nome. Lembra que eu disse lá no começo? O nome determina. Nome é a determinação de uma identidade. Deus quer usar a minha boca e a sua boca como parceiro dele, amigo íntimo dele, sabe, para determinar a identidade de coisas que ele é quem está fazendo. Ele é quem está gerando. Ele vai gerar, ele vai fazer, e você é quem vai dar o nome. Você vai dizer: o Senhor fez, isso aqui é assim. Isso é, sabe, isso se chama autoridade, legalidade. Então Deus fez, mas Ele não deu nome. Ele chamou Adão para dar o nome. Por quê? Porque Deus quer relacionamento. Deus quer um relacionamento de envolvimento, e a oração é que promove esse envolvimento entre Deus e o homem. Então o Senhor, Ele deseja isso. Veja, Ele pode fazer tudo sozinho, Ele é soberano, mas na sua soberania Ele decidiu convocar o homem para ser o seu colaborador, o seu filho, o seu parceiro, ser alguém envolvido com Ele nas suas obras, nos seus feitos. Rapidamente, para você entender, veja, Moisés, quem foi que abriu o mar? Quem abriu o mar, gente? Mas Deus precisava de Moisés para abrir o mar, mas Ele disse: levanta a vara. Você entendeu? Deus nos chama para nós entendermos isso, andarmos alinhados com Ele, ouvindo Ele, sabe, participando das suas obras. Então veja, Deus poderia ter aberto o mar, mas Ele disse: levanta a vara, levanta o cajado. Davi, por exemplo, Davi matou Golias, ou melhor, Davi matou Golias. Não, irmão, quem matou Golias foi o Senhor. Ele só usou a pedrinha na funda de Davi, amém? Davi foi o rei, foi o maior vencedor de batalhas como rei de Israel, mas quem dava a vitória era o Senhor. Davi ia e lutava, mas quem dava a vitória era o Senhor. Tanto que ele dizia: Senhor, eu vou atrás desses caras, o Senhor vai me dar vitória. Deus não vai não, que eu não vou dar não. Então não vou. Pai, esses caras são inimigos, eu vou atrás dele, o Senhor vai me dar vitória. Vai que eu vou. Aí Davi: agora quebrou-se tudinho, que agora eu vou. Então era assim, irmãos. Davi era quem lutava, mas Deus era quem dava a vitória. Veja, Deus derrubou as muralhas de Jericó, mas Ele disse ao povo: marcha, dá 7 voltas. Na última volta, para todo mundo e grita o mais alto que puder. Deus precisava disso para derrubar a muralha? Mas porque Ele pediu, irmãos? Porque Deus quer envolvimento. Amém? Deus quer, a Bíblia mostra isso em várias passagens. Deus quer esse envolvimento. Às vezes eu não entendia, mas para que Deus podia piscar uma pestana, aquela muralha caía, varria a cidade. Ele manda o povo fazer tudo isso, mas essa é a revelação de que Deus quer operar em parceria com os seus filhos. Ele quer envolvimento com os seus filhos. Joquebede, irmãos, Deus foi quem livrou Moisés, mas Joquebede foi quem botou no cesto. Sabe, Deus, Ele foi quem multiplicou em Jesus os pães e os peixes. Mas quem trouxe os pães e os peixes? Um menino, irmãos. Jesus podia fazer: Pai, eu te dou graças por esse cesto cheio. O cesto, assim como caiu o maná do céu, o pão apareceria no cesto, cairia maná para o povo. Mas Jesus disse, então, esqueci o nome do cara, foi Felipe, não, foi outro lá. Disse: Senhor, tem um cara aqui só, um guri ali, que está com 5 pães e 2 peixinhos. Ele é quem faz o milagre, mas ele disse: traz o pão e o peixe. Isso mostra que Ele quer envolvimento. Você entende isso, irmãos? E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós temos uma vida de oração e efetivamente construímos um relacionamento de intimidade com o Senhor, o inferno se retira de onde nós estamos. O inferno se retira de diante de nós. Você sabia disso? O inferno se retira de diante daquele que tem intimidade com o Senhor, porque aquele que tem intimidade com o Senhor, um homem ou uma mulher de oração, ele carrega poder em sua vida.
Amém? Ele tem a autoridade do Espírito. Ele tem a autoridade de Cristo. Veja, o Senhor nos chama para esse lugar de intimidade com Ele, irmãos, através da oração. Ele diz: meu amor, minha amada, minha noiva, vem. Quer ser minha, deixa eu ser teu. Vem me buscar. Ou melhor, quer que eu seja teu, seja minha. Em amor, em relacionamento, vem. Eu vejo muito crente, irmão, sabe, respondendo a afrontas. Às vezes eu fico escandalizado. Eu já vi testemunhos de homens, pessoas que são líderes de louvor na sua igreja, pregadores das suas igrejas, discutindo no trânsito, discutindo em fila de banco, discutindo na fila do pão, se perdendo na carne, chamando palavrão, perde o controle, porque não tem nada de Deus, é só uma performance. Sabe, gente que tá na fila do mercadinho. Aí alguém comprou um pouco mais, começa a demorar, o cara começa a murmurar aqui atrás. Isso é feio, isso gera escândalo. Por quê? Porque do ímpio que criou o problema, ninguém vai dizer nada não. Mas o diabo vai virar todos os dedos acusadores para o lado e dizer: ó, o crente, ó, tem paciência com ninguém. Não pôde esperar o coitado encher a sacola, tá ali falando besteira. Se o cara quiser brigar com você, você vai brigar com ele. Não foi ele que, aí diz um adulto, né? Foi ele que deu em mim. Mas ele deu em você, porque você não se comportou como alguém que tem intimidade com Deus. Você não se comportou como um crente de verdade. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa a você. Quem tem uma vida de oração tem intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus nunca responde a uma afronta. Guarde isso. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas a afronta nunca fica sem resposta. Eu não vou dar testemunho disso aqui não. Eu tenho alguns. Gente que digo, o cara pisou no meu pé, cuspiu em mim, me empurrou. Eu pedi perdão, ele me esculhambou. Eu saí. Triste foi o fim da pessoa. Não é que eu tenha desejado não, mas veja, quem tem intimidade com Deus, irmãos, quem ora, nunca responde a uma afronta. Mas a afronta nunca fica sem resposta. Pegue essa, amém? Porque quem vai responder é quem tem ciúme de você. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de nós. Vou dizer de novo, quem ora raramente responde a uma afronta, mas a afronta nunca fica sem resposta. Quando alguém afronta, queridos, alguém que é filho e tem intimidade com seu pai, alguém que anda em comunhão com Deus, o zelo e o ciúme de Deus é manifesto. Coloca aí, por favor, Flávio, Tiago 4:5. Você saber que Ele tem ciúmes de você. E o ciúme de Deus não é aquela coisa, não pode falar com ninguém, né? Tem marido que é assim, mulher que é assim, já que não pode, tá ligando para quem? Não, Deus quer que você se relacione com seus irmãos. Mas o ciúme de Deus é zeloso, é protetor. Ele é quem responde às afrontas de quem anda em intimidade com Ele. Diz: ou cuidai de vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes? Tiago está dizendo: vocês acham que é em vão que a Escritura diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes? É Ele quem responde às afrontas que nós sofremos. Você crê nisso? Eu sei que está meio frio aí, dê um amenzinho que esquenta, dê um glória a Deus. Então, queridos, a oração, eu vou caminhar mais rápido, a oração estabelece a alegria. Não precisa colocar, Flávio, eu vou só citar. Como nós vimos lá em Tiago 5,13, está alguém entre vós triste? Ore. Paulo diz em 2 Coríntios 6,10 que ele fala de um cenário onde eles estavam sofrendo. Ele diz: nós estamos entristecidos, porém alegres. Vai entender, irmãos. Paulo estava sofrendo, sabe, a alma estava triste por causa de todo o sofrimento, mas ele diz: porém alegre. Porque quem ora, irmãos, tem a alegria do Espírito estabelecida na sua vida. Amém? Veja, é muito interessante. Ele diz, coloca aí por favor, rapidinho, 2 Coríntios 6,10. Lembrei de algo no texto aqui que eu quero dizer para você. Foi Lino que pediu para eu dizer, né? Veja, como contristados, mas sempre alegres.
Porque na presença de Deus, quem ora anda na presença de Deus, irmãos. Na presença de Deus até a alegria, a tristeza salta de alegria. Como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Outro exemplo de um homem que orava, Atos 3:6. Veja, guarda esse texto aqui. Como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Veja quem sabia disso. Pedrão, irmãos. Atos 3:6, meu filho, por favor. Veja, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, como nada tendo, mas enriquecendo a muitos. Não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu sei o poder que eu carrego, porque eu sei com quem eu ando, eu sei com quem eu me relaciono. Ei, levanta. Não tenho prata nem ouro, mas eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. De onde você caiu, você será levantado. Se você crê nisso, o Senhor vai te levantar. O poder do Espírito vai se revelar, vai te levantar. Amém? Vai te levantar. Levanta, mas anda. Levanta e anda. Então, queridos, a oração, ela traz, eu estou quase acabando, tenha só uma paciênciazinha. A oração, ela traz livramento. Eu não vou trazer o texto para a gente ganhar tempo, mas veja, Daniel, o exemplo disso está lá em Daniel. Daniel foi cativo, era um jovem príncipe de Israel. Ele foi cativo para a Babilônia. E Daniel, ele conhecia a palavra, as profecias. E Daniel orava quantas vezes? Deixa eu dar uma fila. Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes. Daniel foi o único naquela geração que lembrou que a palavra, a profecia determinava o cativeiro apenas por 70 anos. E quando chegou o tempo, Daniel começou a orar. Daniel jejuou por 21 dias e Daniel orou ao Senhor. E Deus enviou a resposta, a revelação do que aconteceria. Então, o que aconteceu naquela época, é porque eu fico querendo ler a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu vou falar para a gente ganhar tempo, não estourar o horário, amém? Veja, você conhece o texto, quem não conhece, creia em mim, que o que eu estou trazendo é a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que Daniel orou, e passaram 21 dias e a resposta não chegava. No 21º dia, o anjo Gabriel, sabe, Daniel, ele teve uma visão, e a visão foi tão poderosa que ele adormeceu e acordou todo dolorido, sem força. Ele não podia nem ficar de pé. E quando ele acordou, ele viu esse ser celestial, era Gabriel, o mensageiro de Deus, né? E o texto diz que Daniel, ele se pôs assim de 4 joelhos, as mãos, ele não conseguia se levantar, e o anjo tocou nele, deu forças a ele, e disse: Daniel, o texto começa dizendo: Daniel, homem muito amado. Porque ele andava perto, irmãos, ele se relacionava com o Senhor, ele vivia um relacionamento de amor. Daniel, homem muito amado. Eu imagino nós dizendo: não fique triste, Deus não deixou de ouvir, ele mandou a resposta. Mas no caminho para cá, o principado da Pérsia, está falando de um principado espiritual. O príncipe da Pérsia veio guerrear contra mim para impedir a minha passagem. Mas Deus enviou um maior do que eu, enviou Miguel para abrir o caminho. E eu vim aqui dizer: homem amado, levanta. Chegou o tempo da libertação. E ele disse, cuida, porque quando eu sair, eu vou voltar para ajudar Miguel, que ainda está lutando lá contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, virá o príncipe da Grécia. Irmãos, a visão que Deus deu a Daniel do reino, do sonho de Nabucodonosor, a estátua com 5 partes, amém? O primeiro reino era o da Pérsia, o império da Pérsia, e aí viria o império da Grécia. Se Daniel não orasse, Daniel não tivesse intimidade com Deus, o cativeiro não tinha se encerrado com 70 anos. O povo judeu sairia do cativeiro, da escravidão dos persas, e continuaria debaixo da escravidão dos gregos, porque o império da Pérsia foi derrotado por Alexandre o Grande, os gregos, amém? Então um homem que conhecia a profecia orou e teve a revelação. Fica tranquilo, o príncipe da Grécia está chegando, mas a gente está derrotando o príncipe da Pérsia, vai expulsar ele daqui, vocês vão voltar para
a terra de vocês, amém? Então a oração, irmãos, ela gera confiança. Confiança, veja só, em Hebreus 11, 17 ao 19, Abraão, quando Deus requereu Isaac, a Bíblia diz que Abraão foi, e o texto sagrado diz assim, que Abraão creu, que mesmo que ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria dos mortos. Ele colocou, irmão, pela fé, é porque eu quero ganhar tempo, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Agora a gente vai ler. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. O 19, e daí também em figura o recobrou. Por que em figura? Porque ele recebeu o entendimento, ele não chegou a matar Isaac. Amém? Então veja, porque Abraão tinha tanta confiança em Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Abraão conversava com o Senhor. Então, queridos, Flávio, não bota nenhum texto mais não. Guarde como uma lição de casa, Isaías 26. Chega em casa, leia o capítulo 26 de Isaías. Você vai ver que o texto começa falando, sabe, sobre a confiança em Deus. Eles confiavam no Senhor, na vitória. E no meio do texto você vai dizer que o povo orava. Você vai ter esse entendimento lá. Eu gostaria muito de dar tempo a orar, ou ler tudo, mas não é necessário. No início, veja, Jó levantava altares ao Senhor. Por isso, no meio da miséria, falou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem relacionamento com Deus não perde a confiança nos dias de crise. E no final ele diz: bem sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Esse eu quero que ponha bota aí Jó 13, versículo 15. Veja, ele faz, o amigo de Jó falou que Jó iria morrer. Diz: rapaz, essa miséria que tu está passando, tu perdeu tudo, está cheio de ferida, você não vai escapar. Então Jó disse a ele o seguinte, veja: ainda que ele me mate, nele esperarei, ou seja, nele estará a minha esperança. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Bota o 16. E também ele será a minha salvação. Ainda que ele me mate, ele continua sendo a minha esperança e a minha salvação. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Amém, queridos? A oração, ela traz revelação. No capítulo 2 do livro de Daniel, leia em casa. Daniel teve a revelação do sonho de Nabucodonosor e colocou ele acima da geração dos magos e trouxe livramento para ele e para os seus amigos, porque Daniel orava. E a oração, eu encerro aqui, gera poder. Mas por que a oração gera poder? Porque, irmãos, nós extraímos virtudes de Deus, poder de Deus, assim como a mulher do fluxo de sangue. Nós extraímos poder de Deus para as nossas vidas quando nos relacionamos em intimidade com Ele. E o único mecanismo que promove isso é a oração, uma vida de oração, de diálogo com o Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. A oração gera poder. Flávio, coloca por favor Atos 4:31. Vem para cá a outra metade do Ministério do Louvor. A metade sou eu, estou aqui já. Vem para cá. Toca. Veja, a oração, irmãos, ela gera poder, querido. Atos 4:31 diz o seguinte: o povo estava junto naquele lugar, e diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Nós temos alguns minutos ainda. Veja, eu acho que eu fico mais inquieto do que você, porque nós temos tido o compromisso de terminar sempre na hora. Mas assim, a gente está na caminhada para o aniversário, tá certo? Eu não vou correr não, eu quero cumprir a direção que o Senhor me deu. Não se inquiete, não perca tudo que o Senhor nos deu até aqui nos últimos 4 meses por causa de alguns minutos, amém? Então, se você crê nisso, irmão, se você recebe essa palavra, sabe, vamos nos mover em oração por alguns minutos. Diz assim, ó: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos,
e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero que você feche seus olhos, você curve a cabeça aí no seu lugar. Se você crê, comece a buscar ao Senhor agora. Comece a buscar ao Senhor agora. Comece a caminhar para Ele, a se aproximar dEle. Comece a buscar ao Senhor, a dizer: Senhor, eu te quero, me enche do teu Espírito. Arranca de mim todas as mazelas, Pai. Eu sou teu filho. Me ajuda, Espírito Santo, a viver esse relacionamento. Derrama poder sobre a minha vida, Pai. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti.